caminhar na direção do suicídio coletivo. Né? Eu acho que é uma coisa especial nós livrarmos o planeta, né, de um animal pernicioso, perigoso, danoso, né, e, portanto, é uma boa escolha, uma escolha moral, isto é, vamos embora, chega. Né? Já destruímos muita coisa, já fizemos com que houvesse, né, uma degradação da vida, né? Nossa arrogância é brutal. Né? Portanto, a pandemia mostrou isso. A gente imaginava que a nossa ameaça viria do espaço, um meteoro, um asteroide, um ataque criamos alienígena. míssil, e de repente veio do nosso dia a dia. Né? E, portanto, a filosofia ela tem essa vantagem. Né? Ela acha que tudo bem, pode ser que isso seja um caminho que a gente escolha e vá usar a inteligência artificial para elevar a vida ou não. Né? Nesse sentido, a tecnologia, ela é algo que pode ser para fazer o bem. Eu dizia isso ontem na nossa conversa, numa palestra, né, na cidade de Belém, o quanto que o mundo digital seria hoje um ensinante digital. Né? Eu ter aprendentes digitais, que a gente chamava e chama de aluno também, em várias situações, elevou a minha capacidade de fazer. Tem uma tecnologia que chegou que, no lugar de me tirar como docente, te levou, né, a lugares que você nem imaginava. Jamais. Pode ter um cara no Japão aprendendo contigo. Então... E eu também. O número de vezes que eu aprendo com outras pessoas de um modo que antes eu não teria contato, portanto, essa rede neural, né, de capacidade de permuta de saberes, ela é muito forte. Se nós tivermos o chatbot como sendo um auxiliar a isso, maravilha. Ótimo. Do contrário... É porque o computador não tem ética e não tem moral, né? E essa é a grande discussão do pessoal, que eles querem dar uma parada na inteligência artificial, é assim, quem que vai controlar essa ética e essa moral? Porque ele tem viés também, né? Ele é alimentado com essas informações. Mas eu até tenho uma curiosidade com a Regiane, você é ex-dentista, né? A tua atividade exigiu muito de você que você tivesse perícia. Essa perícia no sentido técnico, isto é, a capacidade de fazer algo sem equívoco ou com a redução ao máximo do equívoco, ela é obtida cada vez mais com o uso de robôs. Não necessariamente na tua área, em outras áreas também. Mas o que seria exclusivo de uma dentista ou de um dentista que a máquina em si ela não teria? Um olhar clínico, uma percepção, uma intuição? Eu acho que o cuidado ao paciente. A empatia com a dor do paciente, eu acho que é uma coisa que a máquina nunca vai ter. Inclusive, quando a gente fala, e o Yuval fala, né, da evolução, da transformação de todas as profissões ligadas à medicina, que o médico vai se tornar de novo um cuidador, porque a máquina vai fazer o diagnóstico e a máquina vai te dar um diagnóstico melhor. O algoritmo da máquina pode ser melhor do que o algoritmo humano para fazer um diagnóstico e para prever a evolução, né? E acho que em todas as ciências médicas isso pode acontecer. Mas a empatia, o cuidado vai ser a característica do profissional do futuro, profissional da saúde do futuro. Então eu achei muito bonito e eu acho muito pertinente, porque a máquina vai ter empatia? Vamos ensinar a máquina? Essa é a questão dos soft skills que as escolas querem incentivar, né? A questão da humanidade que existe em cada um de nós. E uma das coisas que foi uma surpresa acho que para a humanidade inteira, é que a gente achava que a questão dos robôs, né, da inteligência artificial, ia substituir os trabalhos manuais. Ia ser ali Mas nunca ia chegar campo. Na arte, né? Nunca ia chegar. E assim, os primeiros que vão ser substituídos são os trabalhos mais intelectuais, então. né? Exatamente. Mas nós tivemos uma mudança em que o trabalho manual passou a ser valorizado. Sim. Não como salário, etc. No meio de quem tem condição econômica, a ideia de fazer com as próprias mãos. A noção do pão artesanal. Quase que nós tivemos, fazendo aí um trocadilho horroroso, mas verdadeiro, uma pandemia. Né? Durante quase todas as pessoas que podiam, de alguma maneira, ficar isoladas, se dedicaram a fazer pão também. Né? Mexer com a mão, fazer cerveja artesanal. E eu brinco, né? Num mundo tecnológico, as minhas aulas ou palestras, elas são artesanais, de fermentação natural. Sou eu, um público, né? Não tem nenhuma outra tecnologia, exceto, claro,
né, um microfone ou eventualmente Não uma tem nem transmissão. PowerPoint. Nada, É? nem ponteira. É mesmo? Não só... tem. Sim. E durante um tempo você vai dialogando e as pessoas vão atentamente prestando atenção, como aquelas que estavam em volta do fogo na caverna. Lá atrás. Né? Com o olho mais aberto quando a coisa interessa ou dormindo quando não interessa. Tal como era na caverna. Isso não significa que nós estamos voltando para as cavernas. Significa que a gente está trazendo das cavernas uma coisa que não pode ir embora, que é a convivência, a empatia, a capacidade, né, de você ter solidariedade, né, coisas que eventualmente uma máquina ela pode simular. Né? A gente já teve os primeiros casos, vocês leram, de pessoas que acabaram se suicidando em função do contato com inteligência artificial. Ah, né? não estou sabendo. Por conta do quê? Porque ele passou a dialogar com uma máquina, fazer perguntas, e ela sugeriu a ele que a vida não fazia o menor sentido, foi um que era teste melhor. que um jornalista de Nova York fez com a inteligência artificial do Bing, né? Sim. Que é aquela... Não, mas essa da ele só Microsoft. sugeriu. Na Ele França sugeriu. nós tivemos 2 casos de Na pessoas França, a pessoa... sim, Ah, isso eu não sabia. que a pessoa, ela, ao final, disse, bom, nada sou, nada serei, coisa que a filosofia faz há tempos, mas sem tentar com que você chegue às vias de fato. Né? E aí, a pessoa isoladamente, há um mundo muito isolado. Né? Quando você falava da empatia, eu me lembrei, um dos trabalhos mais bonitos que tem no Brasil é o que é feito pelo CVV. É o Centro de Valorização da Vida, em que a pessoa, numa situação de desespero, de agonia, ela liga para alguém. Né? Esse alguém, o tom da voz, ele pode ser até emulado, né, por uma inteligência artificial, mas a capacidade de perceber a dor na outra pessoa, eu acho que ela vai além de um algoritmo. Então, você pegou o ponto certo A vivência em relação a isso. da gente para se colocar no lugar da pessoa, né? Você pode emular isso, como em alguns filmes, né, que você vê que máquinas têm memórias implantadas, mas não é a mesma coisa, né? Não. Uma das coisas gostosas, vocês são mais jovens e por isso tem várias vantagens e outras não. Mas quando se fez Blade Runner, vocês se lembram que uma das maneiras de se identificar um replicante era, pelo exame da íris, perguntar para eles das vivências dele do passado. Algumas coisas elas eram inventadas, ali implantadas, e outras, quando se perguntava, e a tua mãe? Certo? Qual é a tua lembrança da tua mãe? E não havendo a lembrança, a pupila se dilatava e havia, né, aquela identificação. Por isso, claro que o cinema, a literatura sempre lida com isso, e a ciência, às vezes ela antecipa, né, às vezes ela vai a reboque, mas que é um mundo que tem um encantamento, né, eu nunca imaginei, né, em toda a minha trajetória, que eu fosse vivenciar. Se eu vi televisão a primeira vez com 10 anos de idade, não que porque não houvesse na minha família, não havia na minha cidade. E depois eu fui acompanhar a primeira máquina de escrever, que era elétrica. Nossa. Né? E, portanto, você podia mudar a letra pegando uma esfera e colocando. E o passo seguinte, em 93, que foi o primeiro computador pessoal, um 386 DX2. Né? Exatamente. E essa sequência de situações, ela melhoraram imensamente a minha atividade. Poderiam tê-lo feito. Né? Por isso, a pergunta é, você tem medo da inteligência artificial? Eu tenho medo de qualquer coisa que seja mal usada. Exato.